Eu começo por cumprimentar precisamente o Sr. Presidente, Almirante Francisco Vidal Abreu, a Sra. Secretária da classe de História Marítima, Professora Doutora Ana Paula Avelar, o Sr. Secretário da classe das Artes, Letras e Ciências, Dr. Paulo Judá Santos, o Sr. Secretário-Geral, Sr. Comandante Valente Zamujo, o Sr. Vice-Presidente da classe de História Marítima, Professor Dr. Vítor Gaspar Rodrigues, que está ali à minha frente, e o Sr. Vice-Presidente da classe das Artes, Letras e Ciências, Contra-Almirante Luís Roque Martins, e cumprimento naturalmente todos os ouvintes, agradecendo a disponibilidade, agradecendo a vossa presença e a disponibilidade para estarem aqui, ainda para mais num tempo tão complexo como aquele que nós estamos a viver. Indo de encontro àquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, eu gostaria de lhe dirigir o meu penhorado agradecimento pelo seu acolhimento nesta tão prestigiada instituição, precisamente como membro correspondente da classe de História Marítima. Muito obrigada. E permitam-me ainda um agradecimento individual ao caríssimo professor Artur Teodoro de Matos e à professora Ana Paula Avelar. A ambos estou muito grata. É uma honra estar aqui a apresentar esta comunicação ainda sobre um tópico que já nos causa fadiga, que são as epidemias. Epidemias que tão abruptamente tomaram conta do nosso cotidiano. Na verdade, nós já nos tínhamos desabituado, nós, enquanto raça humana, desabituado, de uma realidade que tanto perturbou os nossos antepassados desde que, em meados do século XIV, a peste chegou à Europa e que a professora, a colega de Coimbra, ela que me perdoou, Helena. Claro, a professora Helena vai falar. A defesa das fronteiras contra a invasão de um inimigo que poderia colocar em causa não só a economia e a sociedade, como também a segurança nacional, tornou-se uma preocupação para os governos que desde então desenvolveram um conjunto diversificado de ações de combate e prevenção. O modelo seguido foi o das cidades do Mediterrâneo, da Croácia e da Itália, as primeiras cidades europeias a identificar o problema e também as primeiras cidades a encontrar ou a desenvolver soluções para o enfrentar. As quarentenas, os lazaretos, os cordões sanitários, as cartas de saúde tornaram-se comuns na Europa, assolada pelas pestes, e pestes aqui num sentido lato da palavra, já que esta mesma palavra podia albergar um conjunto muito diversificado de outras doenças, de outras epidemias que eram desconhecidas e, portanto, todas elas eram designadas por peste. Eu fiz uma compilação muito rápida de trabalhos de autores que estão identificados nos slides, para terem uma percepção do que é que falamos da recorrência deste fenómeno para Lisboa, ficando apenas em Lisboa. Portanto, precisamente a partir da peste negra, estão identificadas as fontes que eu consultei, portanto, uma sucessão e, de facto, com uma regularidade absolutamente extraordinária. Isto para dizer que o fenómeno que nós estamos a viver hoje é novo para nós, não era novo era recorrente para os nossos antepassados. Para terminar, nos finais, ou no último quartel do século XVIII. Não me vou deter sobre nenhuma destas epidemias, ou seja, embora elas fossem recorrentes, eu não venho falar de epidemias.
embora, enfim, o título aponte nesse sentido. Pelo contrário, eu vou centrar-me em três momentos que não estão referidos nos slides, em que Portugal escapou às epidemias. 1800 e 1801, 1804 e 1805, 1884 e 1885. Momentos em que o país esteve sob forte ameaça epidémica, mas que precisamente, na minha perspectiva, pela intervenção do Exército e da Marinha, conseguiu escapar praticamente ileso. O trabalho que venho apresentar é um trabalho em curso. Faz parte do projeto de um livro, como há bocadinho explicava o Sr. Presidente, um livro que, por várias razões, nomeadamente a epidemia que estamos a viver, teve que ser adiado. Agrega, portanto, este trabalho que venho apresentar, agrega dados que já publiquei, nomeadamente na revista Ler História de 2018, portanto, num número que rememorava a pneumónica de 1918. Portanto, agrega dados que apresentei na altura e investigação nova que comecei a fazer quando fui convidada a fazer esta comunicação. Portanto, comecei a trabalhar e depois tive que suspender, pelas razões que sabemos, em março. As fontes com que eu trabalho, portanto, este meu trabalho de investigação, encontram-se no Arquivo Histórico Militar, no Arquivo Histórico Ultramarino, no Ministério do Reino e na Intendência-Geral da Polícia. São os 4 fundos centrais com que eu trabalho. Na Intendência-Geral da Polícia, porque até ao início do século XIX tem um núcleo de saúde pública muito relevante. Secundariamente, trabalho com as chancelarias, com o desembargo do passe, etc., fontes onde vou recolher informações sobre médicos, cirurgiões e boticários, que nos permitiu, a mim e às pessoas que trabalham comigo, com o dinheiro da FCT, na altura em que a FCT era generosa, construir uma base de dados sobre aquilo que nós chamamos de profissões de saúde pública em Portugal, desde meados do século XV até ao século XIX, portanto, até as primeiras décadas do século XIX, e que nos permitiu seguir cerca de 26 mil curadores, como nós gostamos de chamar, em Portugal no seu império. Portanto, é deste trabalho que eu venho a desenvolver que eu selecionei alguns pontos que aqui venho trazer. Portanto, algumas coisas muito genéricas, depois poderemos concretizar ou poderei apresentar algumas informações caso tenham algum interesse sobre isso. Comecemos então. No verão de 1799, chegavam a Portugal notícias preocupantes sobre a epidemia que graçava em Cádiz. A partir de Cádiz e Tânger, os cônsules iam atualizando o governo português sobre o evoluir da situação e, sobretudo, sobre o avanço da morte. No final de março de 1800, chegava a notícia de que nos últimos 5 meses, entre peste e febre amarela, Cádiz tinha perdido entre 7.400 a 8.500 habitantes, o que correspondia a 15% da população. E não havia esperanças de que a situação melhorasse, diziam os cônsules. Lisboa, tão a miúdo visitada pela peste, que é uma frase que eu adoro, que terá sido escrita ou preferida por Dom Manuel I, Lisboa, tão a miúdo visitada pela peste, mantinha-se alerta. A posição geográfica do país, e de forma particular a sua capital, deixava-o demasiado exposto às dinâmicas do comércio marítimo. A morte que vinha do mar, como é o título do livro do nosso colega Amândio Barros. A fronteira marítima, precisamente a partir de Lisboa, concentrava os esforços da coroa que desde 1492 estabelecera estruturas permanentes entre a Trafaria e Belém, e depois alargando-se, estendendo-se até Paço de Arcos, desenvolvendo um complexo sanitário e portuário que em 1565 passou a contar com o lazareto, precisamente na Trafaria, e que se vai manter em funções até 1816, quando foi transferido para a Caparica, havendo ainda lá uns vestígios muito tenues deste nosso passado.
Ali, na Trafaria, fixar-se-á o único lugar onde as embarcações, o único lugar no país onde as embarcações de maior porte podiam fazer quarentena, o que criava uma pressão acrescida sobre Lisboa. À entrada de 1800, a situação era tensa na capital. Na Trafaria, os lazaretos e os anexos transbordavam de pessoas e de mercadorias. Em termos políticos, o momento era de expectativa, já que o regresso de Napoleão Bonaparte à França voltava a colocar Portugal sob tensão no contexto do bloqueio continental. No início de outubro de 1800, o secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, chamou o intendente-geral da Polícia, Pina Manique, incumbindo-o de emitir, cito, as mais severas ordens para impedir toda a qualidade de comunicação, a fim que semelhante mal não se estenda até às povoações deste reino. E, obviamente, assumir o controlo das operações e das fronteiras, da fronteira marítima e da fronteira terrestre. Tarefa que a Intendência-Geral da Polícia desenvolveu em simultâneo, enquanto reforçava os meios de proteção dos portos e criava lazaretos temporários, preparava a deslocação de soldados e ordenanças para a fronteira com a Espanha e organizava o trabalho dos magistrados régios, do provedor-mor da saúde, dos generais governadores dos portos do reino e dos municípios. A mobilização da Intendência-Geral da Polícia terá acontecido devido ao conhecimento que o intendente tinha do território e o circuito de comunicação que, desde 1780, estabelecera com os funcionários da administração central. E também, como sabemos, desde 1799, a experiência no recrutamento militar. Foi neste contexto que surgiu, em Portugal, que eu conheça, o primeiro cordão sanitário militar na fronteira terrestre. Na primeira análise a estes cordões, como podem verificar no mapa que está no ecrã, algo se me afigurou de paradoxal. Se a epidemia continuava circunscrita à Andaluzia, porque teria o governo português investido na proteção da fronteira terrestre? E porque teria estendido o cordão até ao Tejo, deixando exposta toda a fronteira entre o rio Tejo e o Guadiana, para depois concentrar militares em trás dos montes. E ainda, talvez mais surpreendente, face a este desencontro geográfico, chamemos-lhe assim, como teria o país conseguido escapar à epidemia que graçava no Mediterrâneo e no norte da África e de que os cônsules nos iam dando conta? A resposta às primeiras perguntas encontrei-a no lado espanhol. Isto é, naquele momento, ou seja, em 1800, a Espanha preparava-se para a guerra, que ficaria conhecida, como sabem, melhor do que eu, como a Guerra das Laranjas, que teve lugar entre maio e junho de 1801. A disposição das ordenanças e dos militares portugueses, e sobretudo, muito particularmente, no Alentejo, que é onde temos dados muito precisos sobre a colocação quer dos efetivos no terreno, quer dos lazaretos, da reativação dos lazaretos, quer dos hospitais militares, quer das misericórdias, etc., etc., como também se pode ver, a disposição das ordenanças e dos militares, mas neste caso são ordenanças, porque no Alentejo é de ordenanças que estamos a falar, coincidia com a disposição do outro lado da fronteira dos soldados, hospitais de campanha e armazéns de mantimentos que a Espanha estava a fazer, preparando-se para a guerra. A conclusão a que cheguei foi a de que o nosso governo, sem descurar a possibilidade de a epidemia chegar pela fronteira terrestre, usou a ameaça epidémica para facilitar o recrutamento dos homens, que era, como bem sabemos, particularmente difícil no Alentejo. Creio eu, mas os estudos futuros o provarão ou não, que terminada a epidemia, estes homens terão sido obrigados a ficar lá
à espera do conflito bélico. Portugal perdeu a guerra, mas ganhou experiência na organização de cordões sanitários e esse é um dado relevante. Continuava por explicar, contudo, o facto de Portugal ter saído praticamente ileso da epidemia que corria no Mediterrâneo. A continuação da investigação levou-me até à Marinha, ou, de uma forma mais abrangente, à rede montada por Portugal para apoiar as transações comerciais luso-marroquinas que o Tratado de 1774 havia reativado. Estou a referir-me à Esquadra do Estreito, barcos de guerra que atuavam pelo Golfo de Cádiz, Estreito de Gibraltar, costa do Magrebe, para prevenir o corso e impedir a passagem do Mediterrâneo para o Atlântico, com base em Lagos, obviamente, que conhecem isto bem melhor do que eu. Peço desculpa porque está fora de sítio. Queria apresentar uma imagem não muito boa, mas foi a que encontrei sobre esta geografia. Portanto, retomando o que estava a dizer, esta esquadra, a atuação da Esquadra do Estreito, da rede consular, a partir de Cádiz, Tanger e Gibraltar, das autoridades marítimas que guardavam as costas algarvias, onde os barcos de mercadoria faziam escala, tudo isso, e a partir de onde o comandante da praça expulsava, e cito, sob ameaça de força de fogo, os barcos estrangeiros provenientes dos locais onde lavravam as epidemias, era esse mesmo comandante organizava o apoio logístico aos barcos que, em pleno pico da epidemia, acompanhavam o trigo e o gado a Lisboa. Portanto, isto está perfeitamente documentado. E, ao fazê-lo, preveniam que os barcos que vinham dos territórios, com os barcos estrangeiros que vinham dos territórios atingidos pela epidemia, não passassem para as águas portuguesas e, portanto, de alguma forma, protegeu o país. Tenho para mim, portanto, na minha interpretação, que no seu conjunto esta estrutura acabou por funcionar como uma espécie de cordão sanitário marítimo que ajudou a proteger o país das epidemias provenientes do Mediterrâneo e que mataram neste ano milhares de pessoas. Situação que se volta a repetir em 1804. Quando soaram notícias da existência da febre amarela em Málaga, o governo voltou a chamar a Intendência-Geral da Polícia, que reproduziu os procedimentos de 1800, mas dando prioridade à organização de um cordão sanitário ao longo de toda a fronteira com a Espanha. Recordemos, como eu estava a acabar de dizer, o foco da epidemia estava agora em Málaga. E, portanto, agora sim, o mapa que nós conseguimos reconstituir a partir dos dados que encontramos no Arquivo Histórico Militar, dá-nos esta configuração, que é impressiva em termos de distribuição dos homens e de recursos. Trata-se já de um cordão completamente militarizado, portanto já não temos ordenanças. Creio que será o primeiro verdadeiramente militarizado, que seguia os preceitos internacionais, isto quer dizer a medição dos espaços entre homens, entre estruturas, etc, etc. Portanto, tudo seguia pelo menos no papel, não é? Temos que criticar as fontes, mas segundo a documentação que nos chegou, seguia os preceitos internacionais, talvez, digo eu, trazidas pelos generais prussianos que se encontravam em Portugal a reformar o exército. E também algumas sugestões teriam sido colhidas no designado Cordão da Cautela Nova, em Madrid, cuja referência aparece de forma esparsa na documentação estudada.
Ao contrário do anterior, o cordão de 1804 parece ter sido estabelecido somente com propósitos de saúde pública, portanto, inteiramente de militares profissionais, sob a superintendência, pelo menos no sul, que é a parte que está mais guarnecida, e porque... já está. Portanto, eu mesmo tenho que fazer movimento. Dizia eu, pelo menos no sul, sobre a superintendência do coronel José Carconte Lobo. Desprotegido, ficava apenas lá em cima a província de Trás-os-Montes. Temos dados precisos sobre este cordão que é estabelecido entre Montalvão e Mértola. 3.151 homens, entre cavalaria e infantaria, distribuído por 8 divisões, que funcionavam como a primeira linha de defesa, que fechava a fronteira, mas também cercava as aldeias e controlava os nós rodoviários, precisamente para evitar a circulação das pessoas. Mas fechava também, ou tentava, os mais importantes, os nós rodoviários mais importantes, e também carreiros, becos, etc, etc. Sem esquecer as quase 200 de pequenos portos do Guadiana e dos seus afluentes, que eram vigiados pelas rondas dos esquadrões de cavalaria. A uma distância considerável, como se pode ver pelo mapa, estava a linha dos lazaretos e depois dela a dos hospitais civis e militares, tal qual como se pode ver no mapa. Portanto, temos aqui no sul do país um cordão sanitário que segue os procedimentos internacionais e que está relativamente preenchido. Não conhecêssemos nós o terreno, não é? Porque isto no terreno é outra coisa, mas em termos de organização parece tudo muito, muito bem planeado. Mais uma vez, nesta epidemia que é de febre amarela de 1804, repito que tem centro em Málaga, muito obrigada. Mais uma vez, salienta-se o trabalho coordenado com a Esquadra do Estreito, nos moldes em que tinha acontecido em 1800. Sobretudo, através da informação detalhada que enviam a Lisboa, que o seu comandante envia a Lisboa, dando conta da progressão da febre amarela, informações que terão contribuído para a real percepção da dimensão da catástrofe e necessidade de fechar toda a fronteira terrestre com um cordão de forças militares. Também de lá saiu, da Esquadra do Estreito, a notícia de que, mal a epidemia chegar a Gibraltar, 60 portugueses, iludindo a vigilância inglesa, tinham conseguido fugir de barco. E foi esta informação que permitiu seguir estes fugitivos que vinham em direção a Tavira e que imediatamente teve um barco atrás deles para os acompanhar, porque eles eram um potencial foco epidémico. E, portanto, quando chegou ao Algarve, tinha o capitão-general do Algarve à espera deles. Na Baía de Algeciras, o comandante da Esquadra do Estreito, com poucos mantimentos, a tripulação doente, ele próprio estava com escorbuto, e desmoralizada, e cito, pelo espetáculo diário oferecido pela montanha de Gibraltar, onde se não faz outra coisa mais que enterrar cadáveres, o comandante, repito, tinha mandado levantar âncora, cito, e cruzar constantemente entre a ponta da Europa e Ceuta. Sabia o comandante que se houvesse contágio a bordo, cito, em poucos dias este flagelo faria total estrago de toda a guarnição, dada a fragilidade física e a fome que a tripulação tinha. O comandante do campo de Gibraltar recomendava-lhe que se mantivesse afastado das costas de Andaluzia, sugerindo-lhe mesmo que regressasse a Lisboa e aqui ficasse até dezembro. Sugestão que o comandante português rejeitou liminarmente. Com orgulho,
afirmava ter feito todo o possível para proteger a guarnição da esquadra. E conclui, e tenho a satisfação de o ter conseguido. E protegeu também, obviamente, o país da morte que vinha do mar, para voltar a usar a citação do colega Amândio Barros. Em suma, creio ter dados suficientes para afirmar que entre os finais do século XVIII e os primeiros anos do 800, houve por parte das autoridades portuguesas um trabalho articulado no sentido de colocar o Exército e a Marinha ao serviço da saúde pública e que foi essa articulação que evitou a entrada em Portugal das epidemias que por essa altura dizimavam o norte de África e a Espanha. Málaga terá perdido em 1804, só em 1804, 36% da sua população, o que dava um total de cerca de 12 mil pessoas. E, portanto, Portugal saiu praticamente ileso desta epidemia, como saiu de 1801. Não chegou a entrar, de resto, não chegou a ser tocado. Foi a partir da Junta da Inspeção sobre as Providências para a Peste, criada em 1804, que foi fundada a nova Junta da Saúde em agosto de 1813. Ainda que alicerçada pelo saber médico, a presença dos militares neste organismo era dominante, nomeadamente através do Marquês de Tancos, um dos 2 oficiais militares, diz a documentação, indicados para integrar o novo organismo, designado interlocutor com o governo e logo indigitado inspetor do ramo da saúde pública, com poder discricionário na Junta da Saúde. Portanto, o poder está na mão, ou pelo menos está fortemente enraizado no setor militar. Apesar de incidir sobre todo o território nacional, o principal foco da Junta da Saúde eram os portos e costas do reino. Cito, não surpreendendo por isso que estivesse sobre a alçada da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar. Desde os finais do século XVIII que os militares eram presença frequente no Porto de Lisboa. Em 1815, os dispositivos militares tornaram-se permanentes com uma embarcação de guerra fundeada abaixo da Torre de Belém e destacamento de tropas com poder de fogo nas 2 margens do Tejo, portanto, Lazareto da Trafariga incluída. A 13 de julho de 1824, entre o Corpo da Armada Real, a Brigada, Escaleres e respectiva guarnição, contabilizavam-se 104 soldados, cito, empregados no registro do Porto e auxílio da saúde pública. Depois, ao longo do século XIX, o que há é uma série de legislação que cria, que institucionaliza o que já existia antes, que são as estações de saúde nos portos do litoral e que depois se vai desenvolvendo até chegar a 1889, com a criação do Regulamento da Sanidade Marítima, é assim que se chama. Não creio que haja estudos sobre estes organismos, pelo menos eu não os conheço e se existirem, são de grande relevância, obviamente, para a nossa história. Passo agora para o último ponto que eu queria referir desta intervenção da Marinha, agora mais do Exército, no apoio à luta contra as epidemias, que são os cordões sanitários contra a cólera, portanto, também no século XIX. Resumidamente, apenas recordar do início do século XIX que o controlo da varíola, através de massivos programas de vacinação, não em Portugal, óbvio, como sabemos, que havemos de chegar ao final do século e ainda com muitos médicos, inclusive com muitos médicos a recusar a vacinação, mas o controlo da varíola, a pressão fiscalizadora exercida pelos higienistas, levaram, entre outras medidas, levaram vários países europeus a afrouxar as medidas de proteção tradicionais contra as epidemias, contestando cada vez mais aquilo que chamam as medidas
medidas quarentenárias tradicionais, ou seja, assentes nas quarentenas, nos lazaretos e nos cordões sanitários, precisamente por serem muito, muito lesivas em termos económicos. São estes pressupostos, portanto, contra estas medidas tradicionais, que a Inglaterra e a França, que estão muito desenvolvidos em termos de higienismo, da vacinação contra a varíola, etc., são estes pressupostos que a França e a Inglaterra procuraram aplicar quando a cólera irrompeu na Europa entre 1831 e 1832. Ao mesmo tempo que, portanto, estão contra estes mecanismos tradicionais e incentivam a pesquisa científica, que de resto vai alimentar acesos debates médicos em torno da transmissão da epidemia nas décadas seguintes. A elevada letalidade da cólera, mesmo nestes países com melhores condições higiênicas e de controlo sanitário, e a diversidade das práticas sanitárias em vigor colocaram a necessidade de entendimento político no topo da agenda internacional e dando um mote para as conhecidas conferências sanitárias internacionais, que desde 1851 são 14, vão ocorrer em várias cidades na Europa, juntando políticos e diplomatas na procura de consensos que se revelam quase sempre impossíveis. Portugal tenta acompanhar, portanto, estamos em pleno liberalismo, Portugal tenta acompanhar estas dinâmicas, mas sempre alinhando com os países que defendiam a autonomia de cada país para implementar as medidas consideradas mais convenientes. Ouça-se as medidas quarentenárias tradicionais, o que nos leva, mais uma vez, estamos a falar de cólera, à hipótese dos cordões sanitários, que estão a ser recusados pelos países ditos desenvolvidos. O primeiro embate das autoridades portuguesas com a cólera ocorreu em plena crise política que conduziria à Guerra Civil. Temos dados para afirmar hoje, embora se continue a afirmar o contrário, de que a cólera terá entrado simultaneamente pelo Porto e por Lisboa. Afirmo eu, e antes de mim, um jovem com uma tese de doutoramento brilhante, chamado André Pita, que mostra aquilo que depois os meus documentos também vieram confirmar, de que, à conta da velha aliança com a Inglaterra, fomos forçados a deixar entrar os barcos ingleses, que trouxeram provavelmente com eles a cólera, porque ela já corria em roda livre em Inglaterra. A cólera poderá não ter feito as 40.000 baixas, como é comumente referido, mas terá matado mais do que a Guerra Civil, isso é um dado adquirido. Neste contexto, temos notícia da existência de um cordão sanitário a sul do Tejo, assim é identificado, em agosto de 1832, mas eu não consegui perseguir esta informação, não encontrei dado nenhum sobre ela. Os dados são mais consistentes a partir do governo regenerador, quando se constata que, tal como no início do século, os cordões de fronteira podiam durar vários meses. Sabe-se que agora, pelos nossos estudos, que ocupariam entre 5.000 a 6.000 militares e que podiam custar entre 400 a 500 contos de réis, o que é verdadeiramente uma fortuna para estes tempos. É também conhecido que cada cordão sanitário dava aso a violentas discussões no Parlamento, na imprensa e no discurso médico. Interessou-me particularmente o cordão estabelecido durante os surtos de cólera de 1854 e 55. Apesar de ainda não os ter estudado, porque a informação está caótica, 3 dados sobressaem desta documentação. A decisão de encerramento do país ao exterior, quer a fronteira marítima, quer a fronteira terrestre, a produção legislativa em torno deste tópico, nomeadamente a Lei de 10 de janeiro de 1854, que dava, e cito, que dava plenos poderes ao governo para o bom serviço sanitário contra a invasão e marcha do mesmo flagelo. Veja-se o que está por detrás aqui de uma decisão que dá pleno
plenos poderes ao governo para atuar como achasse por bem em função de um brado tremendo, como devem calcular, no Parlamento e fora dele. E o facto do ministro do Reino, à altura, Rodrigo da Fonseca Magalhães, tomar em mãos o controle da epidemia perante uma Comissão de Saúde Pública que se mostrava mais interessada em reformar o sistema de saúde pública. E ele diz, e a cólera já agraçava pelo país, e ele diz, em tempo de epidemia, não é a altura de proceder a reformas administrativas, há é que atacar a epidemia. Nesse sentido, tomou o controle da epidemia em mãos, ministro do Reino, chamou os militares e, entre ambos, políticos e militares, foram tomadas as principais decisões para combater a cólera. O que também ajudará a explicar, embora não cabalmente, a reforma administrativa de 1868, quando, sob fortes críticas da classe médica, o governo politizou a administração da saúde do território. O saldo da morte neste surto ficou-se pelos 8.718 mortos, cerca de 45% do total dos infectados entre 1831 e 1833, nos cálculos de Rui Cascão. Recorde-se que este surto coincidiu com a associação que em Inglaterra o médico John Snow estava a fazer entre a doença e o consumo da água contaminada. Mas a mim o que me interessa é fixar a experiência que o governo adquiriu naquele momento e que depois utilizou naquilo que eu considero, até ter dados ou me mostrarem que de facto estou errada, porque eu não conheço, ainda por cima conheço muito mal o século XIX, mas não encontrei documentação que me leve para uma afirmação contrária. Dizia eu que esta experiência foi depois utilizada naquilo que terá sido o último cordão sanitário militarizado territorial, portanto, na fronteira com a Espanha, de âmbito nacional. Porque depois sabemos que há o do Porto em 1899, mas é uma coisa mais circunscrita, muito mais pequenina. E este cordão é o cordão de 1885, que significou, posso dizer-vos, uma organização infernal, um trabalho titânico, coordenações gigantescas e, da perspectiva de quem o implementou, um sucesso total. Como ponto de ligação, Fontes Pereira de Melo, ministro no governo em 1855, portanto, quando o ministro do Reino tomou em mãos com os militares o controlo da epidemia e agora presidente do Conselho de Ministros. Portanto, ele é o elo de ligação entre o surto entre os procedimentos durante o surto de 1854 e 1855 e agora aliás foram dois surtos, foi um em 84 e logo um em 85. E portanto as minhas últimas palavras vão precisamente para este cordão e para este surto, sobretudo o de 85. O de 84 ainda não tenho os dados mapeados. Estes mapas que eu considero lindíssimos não são meus, são de um doutorando meu que trabalha muito bem com georreferenciação e é o que nos vale ter uns doutorandos aplicados para fazerem os professores mostrarem coisas bonitas. Como eu escrevia no texto publicado na Ler História, referido no início desta comunicação, ainda no Parlamento, o ministro do Reino, que na altura era Augusto César Barjona de Freitas, se afadigava a explicar os gastos do cordão sanitário de 1884, portanto do ano anterior, surgia em finais de maio de 1885 a notícia de que tinha sido detectada cólera na província espanhola de Valência. Apesar das críticas de que estava a ser alvo, por ter gasto 400 contos de réis, e cito, em medidas preventivas mal planeadas e mal implementadas, além de ridículas, diziam os deputados, só o navio de guerra ao serviço do micróbio custara 17 contos de réis, dizem os deputados, Barjona de Freitas, apesar de todas estas críticas, desencadeou de imediato os procedimentos quarentenários, especificamente para a criação deste cordão sanitário.
A partir da experiência do ano anterior, porque era a primeira vez, portanto, o ano anterior tinha sido a primeira vez que ele tinha lidado com este problema, uma experiência atabalhoada, a de 1884, se me é permitida a utilização desta palavra, com decisões casuísticas e erráticas, por exemplo, relativamente à realização das feiras. Não havia uma opinião clara, uns autorizavam, o governo central proibia, os locais autorizavam e vice-versa, mas não só. Atropelos de autoridade, entre muitas outras circunstâncias. Tudo isto aconteceu até o Ministro do Reino tomar conta da situação e chamar o Ministério da Guerra a assumir o controle da fronteira com a Espanha. Em 1885, ao contrário do que tinha acontecido no ano anterior, a defesa da fronteira foi imediatamente entregue ao Ministério da Guerra e a mesma coisa, mas neste caso aos médicos militares, a preparação dos lazaretos, que de resto estão identificados com aqueles triângulos ali no mapa. Valença, Vilar Formoso, portanto descendo Elvas, Marvão e Vila Real de Santo António. Estou a estudá-los neste momento, com documentação interessantíssima à volta destes lazaretos. E, portanto, são os médicos militares que os vão inspecionar, que os fossem abrindo à medida que achassem que eles estivessem preparados, que identificassem os problemas que eles tivessem, mas que também propusessem soluções para o resolver. E, entretanto, foi dada a ordem, enquanto os médicos militares iam visitando, inspecionando e abrindo ou não os lazaretos, que enquanto eles não tivessem em pleno funcionamento, os comboios vindos de Espanha não podiam atravessar a fronteira. A maioria dos esforços concentrou-se, como eu estava a dizer, no cordão sanitário de fronteira, com foco especial na recém-expandida via férrea. E tudo que é relativo à via férrea é regulado ao mais ínfimo detalhe, de tal ordem que, inclusivamente, porque medem os metros que o comboio pode andar, que as pessoas podem andar, chegam a provocar um acidente, depois obrigou a refazer as contas todas. Enfim, uma outra história, mas também muito interessante. Problemas, portanto, detalhes que chegam às formalidades a seguir em relação aos passageiros, à bagagem, à correspondência, etc, etc. Depois de inspecionados pelos médicos nos quartéis, os soldados foram distribuídos por 6 cordões ao longo da fronteira. Portanto, aquela linha de fronteira que está ali, identificada como cordões militares, portanto, está fracionada em 6 partes. A 30 de junho de 1885, 1914 homens e 54 cavalos faziam o cordão de caminha, a que se juntavam mais 14 homens e 8 cavalos no lazareto. 2 semanas depois, o contingente tinha subido para 2.631 homens e 61 cavalos. No início de julho, portanto, está a ocorrer a uma rapidez absolutamente estonteante. No início de julho, a fronteira estava já sob o controle de 538 cavalos e quase 4.500 homens. Dizem a documentação, quase um quinto de todo o exército, reservistas incluídos. Como se pode constatar, a rede sanitária territorial foi organizada, como repeti, em função das ligações ferroviárias à Espanha, de onde provinham todos os medos, e dos respectivos ramais, onde foram colocados postos de vigilância e hospitais para coléricos. E é também esta ligação, estas linhas ferroviárias, que determinou a localização dos lazaretos, os postos de vigilância para inspeção dos transeuntes e hospitais dos coléricos. A concentração dos soldados obedecia aos ditames da geografia física, com particular atenção aos caminhos abertos pelos rios Minho e Guadiana, por razões que são fáceis de identificar. Enquanto decorriam estas ações, ou seja, enquanto estava a mover o exército, ou parte do exército para a fronteira, desde 11 de junho, que o Ministro do Reino
mantinha uma frenética comunicação telegráfica com os governadores civis. E quando eu digo frenética é porque no mesmo dia ele pode enviar à mesma criatura 10 mensagens diferentes. Portanto, é um corrupio autêntico no sentido de comunicar entre Lisboa e, portanto, são aquelas linhas de comunicação. É precisamente o telégrafo, é isso que eu pretendo identificar, sobretudo essa comunicação do telégrafo. Envia-lhe instruções de atuação ao menor sinal de febres, com o isolamento militar do local, se confirmada a suspeita de cólera, o uso da água fervida, a alimentação de toda a atividade económica. As feiras voltam a ser um ponto central em todas estas discussões, e a limitação de toda a atividade económica que implicasse comunicação entre Portugal e Espanha, comunicação de pessoas e de bens. Também no início de julho, a venda de bilhetes de comboio para o interior do país passou a fazer-se mediante a apresentação de cartas de saúde. E o Ministro dizia que funcionava isso como uma segunda linha de fronteira. E começaram também a preparar-se os hospitais para os coléricos. A maioria em instalações militares, inclusive os próprios hospitais militares, sendo que os soldados que estavam lá doentes, que não eram coléricos, foram transferidos para os hospitais civis. Evitaram-se, contudo, os hospitais barracas, que era assim que eram designados, ou como hoje designamos, os hospitais de campanha. E evitaram-se os hospitais de barracas por uma razão muito simples, eram caros. E, portanto, era preferível recorrer às instalações militares, paióis incluídos, porque vazios, calculo, vamos encontrar hospitais de coléricos instalados em paióis. Portanto, enquanto isto decorria, abriam-se também estações de telégrafo, estações temporárias, nos distritos administrativos das fronteiras do Reino, que ainda não tinham estes instrumentos, de modo, obviamente, a agilizar a comunicação entre Lisboa e o país. Contra os seus críticos, Barjona de Freitas clamava, e cito, que a Espanha, que já hoje está convertida num hospital, parece tender a converter-se num cemitério. E eu não quero que isso aconteça em Portugal. E mais, responsabilizava-os, caso tal viesse a acontecer, se eles mobilizassem a opinião pública contra as ações que o governo estava a tomar. Poupo-vos agora aos detalhes das operações realizadas nos meses seguintes, para passar já para a parte final deste processo. O fim inicia-se a 19 de outubro, quando os governadores civis foram chamados a fazer o ponto da situação. Mediante os seus relatórios, começou a ser reduzida a duração das quarentenas, a partir dos finais de novembro, que em janeiro de 1886 estavam já reduzidas a 24 horas. Portanto, eram inicialmente de uma semana as quarentenas e depois passaram a ser, em os finais de janeiro, eram já 24 horas. Em finais de janeiro de 1886, Portugal tinha na fronteira com a Espanha mais de 6.500 militares e 223 cavalos ocupados com o cordão sanitário terrestre. Lentamente, com vários recuos, a vida foi regressando à normalidade. Os lazaretos e a cólera não entrou. Os lazaretos de Marvão e Elvas eram encerrados a 5 de março e em abril de 86 concluía-se o desmantelamento total do aparato quarentenário. Obviamente que não é possível afirmar que foi o cordão sanitário terrestre que protegeu o país da epidemia, que nesse ano de 85 terá matado em torno de 120 mil pessoas em Espanha. Mas também não se pode ignorar que tão pesadas medidas restritivas da mobilidade terão, pelo menos, dificultado a disseminação da doença. É a mesma coisa que o nosso governo está a pensar neste momento. Tenha ele a mesma sorte que estes nossos antepassados tiveram. Para concluir, no século XIX, a defesa sanitária das fronteiras durante os ataques epidémicos foi feita pelo Exército e pela Marinha, provavelmente as únicas estruturas que dispunham de meios organizativos e capacidade de mobilização para uma tarefa da envergadura daquela que estava em causa. Na luta contra
as epidemias, os sucessivos governos liberais confiaram sobretudo nos militares e nos seus médicos. Com uma reduzida presença nos centros de decisão política, não foi fácil aos médicos civis fazer valer o seu saber, para mais num tempo em que a ciência não apresentava resultados inquestionáveis. E esta ausência dos médicos civis nos centros de decisão, nomeadamente ao nível dos municípios, é gritante em Portugal, por exemplo, ao contrário do que acontece em França, onde qualquer município tem médicos de saúde, emprega médicos de saúde pública. Na luta contra as epidemias, os sucessivos... desculpem, estava a repetir. Há uma atitude, esta ausência dos médicos, que acabei de mencionar, que ajuda a explicar a longa duração das regulações tradicionais como principal mecanismo de proteção contra as epidemias em Portugal. Este facto não significa que o país estivesse isolado na arena internacional, e isto é um dado muito importante. O que eu defendo é que o Governo estava ciente de que seguir aquilo que é designado pelo sistema inglês, que de uma forma muito breve significava controlar o mal à entrada e isolar cirurgicamente as pessoas infectadas, dizia eu, o que se defende é que o Governo estava ciente de que seguir este método implicava a existência de infraestruturas sanitárias e profundas reformas dos mecanismos de apoio social. Todavia, nem a instabilidade governativa facilitava a definição de um modelo de organização do país, nem a situação financeira, em permanente ameaça de bancarrota, permitia investimentos significativos na área da saúde. Em tempos de epidemia, os cordões sanitários eram, apesar de tudo, as opções menos dispendiosas para as finanças estatais. As perdas resultantes dos condicionalismos às atividades económicas, especialmente ao comércio, mas não só, também à indústria, porque as matérias-primas ficavam retidas nas fronteiras, mas, repito, as perdas resultantes dos condicionalismos às atividades económicas eram riscos que os governos estavam dispostos a correr. E correram-nos. E, de facto, o país voltou a ficar isento desta grande epidemia que lavrou em Espanha e, como disse, matou muitos milhares de pessoas em Espanha. Muito obrigada.